3 importantes anúncios que serão feitos aqui nesta manhã. Primeiro, o piso salarial paulista. O piso salarial paulista terá um aumento de 10%. Nós enviamos hoje, agora pela manhã, estamos enviando à Assembleia Legislativa, o projeto de reajuste do piso salarial paulista, o piso salarial no estado de São Paulo. São 2 faixas salariais que terão reajuste de 10% em relação aos valores anteriores. E isso interessa a toda a população do estado de São Paulo. Aqui estamos falando da população em geral. R$ 1.284 será o novo salário base para trabalhadores domésticos, serventes, motoboys, cabeleireiros, manicures, carteiros, pedreiros, serventes, entre outros. R$ 1.306 para servidores de compras, servidores de vendas, representantes comerciais, trabalhadores de serviços de higiene e limpeza, entre outros setores. Portanto, 2 pisos, repito, R$ 1.284 para trabalhadores e trabalhadoras domésticas, serventes, motoboys, cabeleireiros, manicures, carteiros, pedreiros e outros nestas categorias. R$ 1.306 para supervisores de compras e vendas, representantes comerciais, trabalhadores de serviços de higiene e limpeza, entre outros setores correlatos. Esclareço que o piso salarial paulista, o chamado salário mínimo, é maior e superior ao piso nacional. O piso nacional é de R$ 1.212. Esse é o piso nacional, o salário mínimo, enquanto em São Paulo o menor passa a ser R$ 1.284. E logo na sequência, na segunda faixa, R$ 1.306. A lei entra em vigor no dia seguinte da sua aprovação. Encaminhamento sendo feito hoje à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nós temos confiança e convicção de que a aprovação será feita pelos deputados e deputadas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A data base é 1º de março, ou seja qual for a data de aprovação ao longo dos próximos dias por deputadas e deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a validade começa a partir do dia 1º de março. Segunda informação, o Governo do Estado de São Paulo também encaminha nesta manhã à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo reajustes salariais para os setores de educação, saúde, o que justifica onde estamos aqui no ambiente do Hospital das Clínicas, em São Paulo, segurança pública e demais servidores estaduais. Nesta manhã, a Assembleia Legislativa, na pessoa do seu presidente Carlão Pinhatari, recebe o projeto executivo de reajuste salarial para os profissionais da educação, da saúde, da segurança e todos os demais servidores estaduais. São cerca de 700 mil servidores no Estado de São Paulo e que serão beneficiados com esta medida apresentada à Assembleia Legislativa e, repito, válida a partir de 1º de março. Na educação, um aumento de 73% no salário inicial. Por isso estamos aqui com o secretário da Educação para que ele possa dar mais detalhes a esse respeito. Saúde e segurança pública, aumento de 20%. Todos os demais servidores, aumento de 10%. A valorização das carreiras aqui apresentadas foi possível graças às medidas fiscais e administrativas e enxugamento da máquina pública que fizemos aqui em São Paulo em 2019, com a reforma previdenciária e em 2020 com a reforma administrativa e a reforma fiscal. Foram essas reformas que permitiram também que São Paulo tivesse um caixa de 53 bilhões de reais para realizar investimentos em todos os setores da sua atuação, notadamente nas áreas de saúde, educação, habitação social, meio ambiente, segurança pública, cultura, esportes e proteção social. As medidas passam a valer tão logo tenhamos a aprovação da Assembleia Legislativa, mas, repito, a data base é 1º de março, seja qual for a data de votação e aprovação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Estamos também convictos de que teremos a aprovação da Assembleia para
para esses projetos ligados às áreas de educação, saúde, segurança e todos os servidores públicos do Estado de São Paulo. Terceira informação desta manhã, também enviamos nesta manhã para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o projeto da nova carreira docente para educação, e é o tema que terá o Roscielli na resposta a perguntas de vocês, que além do aumento de 73% do salário inicial da educação, o projeto que vai para aprovação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo inclui a criação da nova carreira docente. Desta nova carreira docente, desempenho e desenvolvimento de competências serão combinados para definir aumentos salariais e avanços na carreira de cada professor, ou seja, meritocracia. Por exemplo, profissionais com mestrado e doutorado terão acréscimo de 3% a 5% sobre aqueles que têm apenas a licenciatura. A adesão será opcional para quem já está na rede pública de ensino. Medidas também positivas e construtivas de uma boa gestão, de uma gestão que confere vantagens e benefícios adicionais àqueles que têm o seu melhor desempenho, além de frequência no seu ambiente de trabalho. Eu vou agora passar rapidamente para uma breve exposição. Seremos breves para atender as perguntas que aqui estão, começando pelo Roscielli Soares, secretário da Educação de São Paulo. Roscielli. Bom dia, governador. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui numa data tão importante, né? A nova carreira dos profissionais da educação envolve os professores, os diretores e supervisores. Nós já tivemos uma carreira nova aprovada aos agentes de organização no ano passado e todos esses serão beneficiados, governador, com a nova carreira, uma carreira moderna com muito mais valorização. Esse salário inicial ele passa a ser um salário inicial bastante considerável e com um reconhecimento ao longo da carreira baseada nas melhores experiências mundiais, né, com avaliação de competências. E isso é certamente uma das carreiras mais modernas que nós teremos no Brasil em relação à educação. E é importante destacar, governador, que para a carreira antiga, para quem permanece na carreira antiga, obviamente nós teremos ainda o reajuste dos 10% sendo aplicados, né, dentro da educação, assim como para os aposentados da educação e também a aplicação do piso com forma de pagamento complementar, como tem sido feito desde 2018, para aqueles que desejarem permanecer na carreira antiga, né, no valor de 33,2%, aqueles que estiverem abaixo do valor do piso nacional da educação. Portanto, são 3 medidas importantes para a área da educação, mas a mais importante delas, sem dúvida nenhuma, é olhando para o futuro com uma carreira nova e moderna, governador. Bom dia a todos. Obrigado, Roscielli. Na sequência, agora, vamos ao Jean Gorenstein, falando sobre o tema da saúde e o aumento a todos os profissionais de saúde pública no Estado de São Paulo, a partir de 1º de março, no valor de 20% adicional aos seus salários. Bom dia, governador. Bom dia a todos. Esse é um momento muito significativo. E estar aqui é emblemático. Porque há 2 anos, governador, nós tínhamos todo esse complexo vazio e todas as reuniões de corpo clínico aconteciam aqui para se definir as estratégias para se atender os casos de Covid, que esse hospital foi o primeiro a albergar os grandes pacientes graves de todo o Estado. Eu sei, como médico do SUS, o quanto o senhor, quanto o vice-governador Rodrigo Garcia se empenharam para otimizar ainda mais os valores dos profissionais que há mais de 20 anos não tinham o reconhecimento. E reconhecimento é respeito. E nesse momento é um gesto de gratidão a todos aqueles que se expuseram a risco, que se expuseram, como eu, ao risco de levar para suas casas o Covid, enquanto todos ficavam em casa. Então, é um agradecimento muito grande, como representante da área da saúde no Estado de São Paulo, como gestor público, em nome de todos os profissionais da área da saúde, sejam eles administrativos que continuaram no fronte, nos ajudando a fazer as licitações, as compras, até aqueles que estavam literalmente no fronte nos ajudando. Então, é o nosso agradecimento fraterno, é o reconhecimento do seu trabalho,
porque o senhor também reconheceu o nosso. Muito obrigado. Obrigado, Jean Gorenstein. E agora, concluindo, General João Campos, secretário de Segurança Pública, lembrando que todas as forças de segurança do Estado de São Paulo passam a ter, a partir de 1º de março, um aumento de 20%, incluindo os agentes penitenciários. General João Campos. Senhor governador, senhoras e senhores, bom dia. Uma gratidão, governador. Na nossa primeira conversa, ainda em 18, a primeira coisa que o senhor me falou foi valorização dos policiais. E naquelas circunstâncias veio a primeira tona, o reajuste dos salários dos policiais. Mas o senhor fez mais. O senhor fez mais. O senhor aplicou a maior quantidade de recursos, um recurso vultoso em investimento nesses 3 anos. Algo inigualável. O senhor trouxe soluções novas para problemas velhos. O senhor corrigiu o auxílio alimentação, o senhor corrigiu o adicional de insalubridade e o senhor começou a pagar aqueles bônus que estavam atrasados. Já pagamos mais de R$1 bilhão em bônus. E agora, nesses 3 anos, vem a notícia dos 20% de reajuste. Senhor governador, eu tenho policiais que estão comigo no meu trabalho diário, que têm mais de 25 anos de serviço. Uma policial, uma sargento, veio chorando. General, foi o maior reajuste da minha vida profissional. Tem o nome dessa policial e de todos eles a nossa gratidão. Muito obrigado. Obrigado, General João Campos. Sensível suas colocações. Bem, nós vamos à coletiva agora com as perguntas e os jornalistas que já se inscreveram, começando com a Rádio CBN, TV Cultura e UOL, e começando, portanto, com a Natasha Mazaro, da Rádio CBN. Natasha, bom dia. Prazer ter você aqui. Boa semana, apesar de ser uma semana curtinha, boa semana para você. Mas eu estava ali trabalhando a semana Atenta. inteira. Bom dia a todos. Governador, em relação ao reajuste de 10% dos servidores, uma dúvida, atinge os servidores do judiciário também, esse reajuste de 10%? E aí, aproveitando também a coletiva, queria uma avaliação do senhor em relação ao resultado do Saresp. O resultado, infelizmente, apontou aí uma piora nos índices, uma avaliação do senhor e o que o governo do Estado vai fazer para recuperar o aprendizado desses estudantes. E além, também queria aproveitar, já que essa semana a gente não vai ter a coletiva no Palácio dos Bandeirantes para falar das medidas da pandemia, em relação aos estudos sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos. Em pé que estão esses estudos? Tinha aí uma previsão que até final de março teria aí uma flexibilização, mas tinha um carnaval no meio do caminho. Infelizmente, vimos aí muitas aglomerações, inclusive blocos clandestinos em muitas cidades, inclusive aqui na capital paulista. E aproveitando a presença do general, se tem algum balanço, se a PM atuou na dispersão de blocos clandestinos aqui em cidades do Estado? Natasha não veio embalada, ela veio turbinada. Vamos por partes, então. Sim, atende também os servidores do Judiciário. Em relação à educação, vou pedir ao Rosselli, depois a parte da saúde, depois a parte da segurança, o general João Campos. Obrigado, Natasha. Bom, a avaliação saiu aquilo que a gente já... E voou tudo aqui. Aquilo que a gente já esperava por conta da pandemia, né? Obviamente, nós fizemos e fazemos todo o esforço para recuperar a aprendizagem, mas não há nada que substitua a aprendizagem se não for presencial, efetivamente, a escola. Nada substitui. Por mais que façamos esforço, as outras questões, os outros fatores que influenciam, acabam fazendo com que a educação presencial, Natasha, faça muito mais diferença. Por exemplo, uma criança, como a gente viu o resultado, no 1º ao 5º ano, né? A criança não é autônoma. Portanto, a criança que não teve acompanhamento do pai ou da mãe ou de algum adulto para que pudesse ter algum processo de aprendizagem durante a pandemia sofreu mais. E, portanto, especialmente na matemática, que requer ainda mais acompanhamento, especialmente quando menores, as crianças, não ter um adulto próximo, porque o adulto teve que ir trabalhar, porque não teve condições de ficar com o filho para fazer o processo de aprendizagem, como alguns pais ou mães têm oportunidade, aqueles que não tiveram, obviamente, o impacto é maior. Então, existem fatores que são externos à própria
o próprio processo de educação como a gente enfrentou. E o que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando para a recuperação constante, né? O primeiro grande fator de recuperação é voltar às aulas e ter os alunos dentro da sala de aula. Não existe nada mais eficiente do que ter a escola aberta com os nossos estudantes dentro. São Paulo é o primeiro estado do Brasil a retornar com atividades no dia 8 de setembro de 2020 e depois gradualmente buscando retornar até a volta obrigatória em novembro do ano passado. Portanto, a avaliação, inclusive, foi feita pela primeira vez no mês de dezembro, tem outros fatores, né, que acabam impactando nisso. E a recuperação ela é como uma escada, Natasha, né? Nós não podemos começar a subir uma escada pelo último degrau. Então, nós estamos observando hoje, fazendo avaliações processuais. Por exemplo, no início do ano já fizemos uma avaliação diagnóstica, então os professores passam a ter um diagnóstico de como está a situação de cada um dos estudantes para que a intervenção se dê a partir disso. E, obviamente, aprendendo os primeiros degraus. Não adianta a gente achar que vai seguir o currículo do Estado de São Paulo ou a Base Nacional Comum Curricular da mesma maneira como desejaríamos em tempos prévios à pandemia, se a criança não aprender o básico, como que ela vai chegar no topo da escada? A gente precisa fazer, e foi o que nós fizemos. Redirecionamos todos os esforços no desenho dos nossos materiais, refizemos estratégias, como agora temos um programa chamado Aprender Juntos, onde pela primeira vez nós orientamos as escolas estaduais a organizarem de forma homogênea as turmas durante a semana, em determinados períodos. O que isso quer dizer? As nossas turmas geralmente são organizadas de forma heterogêneas, mas em determinados momentos, dependendo do agrupamento da aprendizagem, do nível da aprendizagem dos alunos, eles passam a estar por 1 ou 2 dias na semana organizados para que aquela habilidade seja ensinada em conjunto para os alunos que não a têm, né? Não têm aquela habilidade. Então, é a primeira vez que nós, por exemplo, estamos organizando. Fizemos um piloto no ano passado, que foi um grande sucesso, em 36 escolas, e agora estamos aplicando, não de forma obrigatória, mas permitindo que as escolas façam esse tipo de reorganização temporária dentro das suas classes. Então, nós temos inúmeras frentes envolvendo materiais, mais contratação de professores, e nós vamos levar 3 a 4 anos, pelo menos, para chegarmos ao nível de 2019. Obrigado. Obrigado, Roseli. Antes de passar para o Jean Gorenstein, Natasha e colegas jornalistas que aqui estão. Nós, através do Comitê Científico, estamos analisando, sim, a perspectiva e a possibilidade da liberação do uso de máscaras ao ar livre e o anúncio com a decisão será feito na próxima quarta-feira, na nossa coletiva de imprensa. Mas sim, essa é uma análise que está no Comitê Científico nesse momento. Não há uma decisão, mas eu diria que há uma boa expectativa. Jean Gorenstein. Os dados da pandemia são bastante significativos em termos de melhora e, ao mesmo tempo, a vacinação. São Paulo atingiu mais de 100 milhões de doses da vacina distribuída. Mais de 20 milhões de doses da vacina foram dadas como dose adicional para os 30 milhões que precisamos objetivar. E, ao mesmo tempo, temos mais de 3 milhões de doses de vacinas que foram dadas na população pediátrica de 5 a 11 anos, o que faz com que São Paulo tenha 88%, quase 90%, que é o nosso alvo, o nosso objetivo de prevenção de doenças, de todas as doenças que são expostas à imunização, e estamos com 88% de toda a população elegível, acima de 5 anos, imunizada com as 2 doses. 68% da população pediátrica com menos uma dose. E, ao mesmo tempo, em paralelo, quedas progressivas das internações nos últimos 30 dias. Estamos hoje com uma queda de 62% nas internações nas enfermarias e 52% nas internações de UTI, mostrando que vacinar foi a melhor escolha. E é baseado nisso que o Comitê Científico analisa para essas medidas de retomada das nossas atividades, não de um novo normal, mas de um normal, possam sim acontecer. Obrigado, Jean. General Campos. Grato, Natasha, pela pergunta. Você está me dando chance de falar alguma coisa da Operação Carnaval. Sempre que há um evento desse tipo, há um acréscimo de tropa atuando em todos os sentidos, praticamente visando litorais, balneários,
eventos no interior. Me lembro na minha pequena cidade do interior, que tinha fila quilométrica para atingir um waterpark, a polícia estava lá ajudando. Essa operação, no contexto dela, existe uma específica chamada Paz e Proteção. Ela aconteceu nesse carnaval, acontecerá no próximo final de semana, aconteceu em todos os finais de semana anteriores. São aqueles que visam evitar que aconteçam os tais pancadões. E são milhares que acontecem no estado todo e em todo final de semana. Então, houve sim atuação na Operação Paz e Proteção. Eu não tenho os dados aqui, quantos foram, onde foram, mas eu sei que houve, o próprio comandante-geral já tinha me informado isso. Ou seja, é o nosso trabalho. É tentar evitar que aquela aglomeração aconteça. E depois que ela acontece, infelizmente, nós temos que fazer a contenção próxima para que não haja danos colaterais nas áreas lindeiras. Ou seja, trabalhamos sim nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado, General Campos. Natasha, obrigado. As suas turbinadas perguntas todas respondidas. Vou pedir a Maria Amância e ao Léo, que são os próximos, se puderem ater a uma pergunta só, não liguem o seu motor turbinado, por favor. Maria Amância, bom dia, prazer em rever você. Sua pergunta, por favor. Está linda de azul, desculpa fazer esse bom comentário. Bom dia. Eu vou pedir o favor de fazer pelo menos 2 perguntas, por favor. Pegando o gancho do Dr. Jean da importância da imunização, eu queria saber do general como é que está a investigação em relação aos policiais que, mesmo trabalhando diretamente com a população, optaram por não se vacinar contra a Covid. E assim como a Natasha perguntou sobre os funcionários do Judiciário, eu queria saber se os funcionários das fundações ligadas ao Estado vão receber os 10%. E, se der tempo, o senhor fala se alguma família de ucraniano pediu ajuda para voltar para São Paulo, que o senhor tinha oferecido essa ajuda. Tá bom. Vamos começar, então, General Campos. Sem nenhum problema. Grato, Maria Amância. Na última coletiva no Palácio, creio que você até estava lá quando o governador respondeu essa pergunta. Mas especificamente sobre a investigação preliminar. Isso visa as corregedorias verificaram com cada um quais os motivos que o levaram a não estarem vacinados. Há vários motivos. Alguns não puderam, outros não quiseram. Ou seja, então, nós estamos exatamente levantando em que situação está de cada um deles. É nesse pé que estamos agora. Não, o trabalho não está fechado ainda, que são 1.000 e poucos policiais e para 2 corregedorias. Continuamos no trabalho. Maria, eu vou pedir aqui a Letícia, que está aqui atrás, para checar o tema das fundações. Eu realmente não sei dar essa resposta com precisão para vocês. Vamos checar para antes do final da coletiva poder responder. Em relação à Ucrânia, sim, posso responder. Nós temos, através do Júlio Sesson, nosso secretário de Relações Internacionais, dialogado com o cônsul, eu também já fiz o diálogo com ele, com o cônsul da Ucrânia em São Paulo e também com o embaixador da Ucrânia em Brasília. Primeiro, colocamos todos os nossos esforços no sentido de acolhimento de famílias de ucranianos com ou sem parentes aqui, mas desde que estejam aqui no território brasileiro e em São Paulo, serão assistidos, serão orientados e serão abrigados. Inclusive, até com o detalhe do aprendizado do português. E serão também analisadas as suas qualificações para que possam ter o direcionamento do emprego simultaneamente ao aprendizado do português, que é fundamental que eles falem, tenham o domínio, pelo menos o domínio básico do português. E toda a assistência foi oferecida, sim, pelo governo do Estado de São Paulo, além da solidariedade que eu me manifestei já várias vezes e reafirmo aqui ao povo ucraniano, condenando a invasão e condenando as medidas de força que a Rússia impôs à Ucrânia. Tá bom? Então vamos agora com... Já temos? Tá, não, isso era outra coisa. Então daqui a pouquinho eu te dou outra informação, tá? Vamos agora com o Leonardo Martins e depois vamos ter a Cíntia Toledo também, da TV Globo, Globo News, encerrando. Com você, Léo. Bom dia, governador. Bom dia a todos. Governador, a pergunta, na verdade, é um pedido de posicionamento do senhor de uma crítica que vem dos seus próprios opositores. O anúncio do reajuste vem há poucos meses do senhor provavelmente deixar o cargo de governador agora em abril para disputar a eleição presidencial. E a crítica deles é que o senhor estaria aproveitando disso para, enfim, ter um palanque político e também aproveitar
o expoente eleitoral que isso daria ao senhor e também ao Rodrigo Garcia, que é seu vice-governador. Quero ele ouvir sobre esse tipo de crítica. Obrigado. Léo, evidentemente que é improcedente. Se procedente fosse, tanto o governador quanto o vice deveriam parar de trabalhar 6 meses, 10 meses, 12 meses, 18 meses antes da eleição, porque qualquer trabalho que se realize, qualquer benefício que se proporcione à população em qualquer nível, pode ser encarado como uma medida de ordem eleitoreira. Portanto, é absolutamente infundado. Todas as medidas do governo do Estado estavam previstas, programadas, e todas serão executadas. O governo continua trabalhando, o governador, o vice-governador, toda a sua estrutura operando e trabalhando pelo bem da comunidade dos brasileiros que vivem em São Paulo. Portanto, essa colocação é absolutamente fora de contexto. Se ela fosse verdade, nós teríamos que nos afastar completamente do governo e até o próprio governo teria que ser paralisado. Não se faz mais nada porque qualquer ação do governo na saúde, na segurança pública, na educação, aos servidores, na cultura, no meio ambiente, poderia ser considerado como um ato eleitoral. É totalmente improcedente isso e lamento que pessoas fiquem perdendo seu tempo com esse tipo de análise. Não é o seu caso que você fez a pergunta, mas me refiro àqueles que evocam esse tipo de colocação. Então, Léo, obrigado pela pergunta. Antes da Cíntia, eu já tenho informação para a Maria Manso. Maria Manso, é caso a caso. Cada fundação tem um policy específico e uma política específica para o aumento salarial ou para as correções salariais. Então, é a decisão de cada fundação. Então, Cíntia Toledo, cadê a Cíntia? Está aqui, Cíntia, bom dia. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui conosco. Obrigada, governador. Bom dia para todo mundo. Governador, minha pergunta é em relação ao uso de máscara nas escolas. O senhor disse que vai sair a decisão em relação a espaços abertos na quarta-feira, né? Que o senhor vai anunciar, até se desse para adiantar alguma coisa, está tão pertinho quarta-feira. E em relação às escolas, como é que isso fica? E queria pedir para o secretário Russelli também detalhar esse plano de carreira para os professores. Ok, eu vou pedir ao Russelli até que possa responder as duas com um comentário do Jean Gorenstein, Cíntia, mas eu queria antecipar que na terça-feira da próxima semana nós teremos a reunião do Comitê Científico. E é nessa reunião que eles tomarão a decisão. E tudo que nós fazemos aqui na área da saúde, especialmente em relação à Covid, passa pela aprovação prévia e a decisão do Comitê de Saúde. E nós reproduzimos aquilo que eles decidem. Por isso que não é possível ainda anunciar taxativamente a medida de liberação de máscaras ao ar livre. Mas eu diria que há uma boa tendência, há uma boa indicação e os dados foram oferecidos aqui pelo Dr. Jean Gorenstein, que, aliás, participa e é integrante deste comitê. Mas a decisão final será na terça-feira da próxima semana. E tenho a impressão que também este tema, mas aí eu vou deixar para o Dr. Jean e para o Russelli, de máscaras para crianças nas escolas, será também debatido na reunião da próxima terça-feira. Mas quem pode falar melhor sobre esse tema é exatamente o Russelli e o Jean Gorenstein. Bom, sobre máscaras, nós realmente estamos discutindo, estamos observando a tendência do que tem acontecido no mundo todo. Obviamente, a nossa prioridade é nunca colocar em risco o fechamento de escolas. Portanto, o comitê científico que tem discutido o tema ainda não tomou decisão. Nós vamos voltar a discutir realmente na semana que vem. Mas eu acredito que talvez ainda não seja o momento agora da retirada de máscaras, especialmente dentro das salas de aula. Mas há uma discussão em relação a isso, especialmente espaços abertos, fazer algo gradual, até para que possamos observar outras influências. Outras influências nesse momento. Mas realmente não há uma decisão ainda tomada. O comitê científico vai estar, como disse o governador, reunido na terça-feira. Em relação à carreira, ela passa a ser em linha, né? Hoje você pega a carreira atual dos profissionais da educação, ela é feita por um crescimento na horizontal e outro na vertical, né? É uma série de caixinhas que você vai fazendo. As carreiras mais modernas, elas são de desenvolvimento de competências profissionais em linha, né? O que a gente chama em linha, ou seja, somente na horizontal. Sempre tendo uma avaliação e no outro desenvolvimento a partir de formação. Então, é sempre conjugado. Quando vai chegando mais próximo da metade da carreira, o perfil da avaliação muda. Por exemplo, o professor passará a ser um tutor dos professores mais novos, ou seja, você já é um profissional já mais experimentado, vai passar a auxiliar os profissionais em início de carreira. Isso é
uma prática muito importante em países como Canadá, Singapura, que são, por exemplo, referências, né, nesse processo de formação. E o processo de reconhecimento desses saberes ele vai sendo feito à medida do desenvolvimento pessoal de cada um dos profissionais, não necessariamente de forma igual, né? O profissional vai tendo a identificação de quais são as competências que ele precisa desenvolver e a secretaria vai ofertando as possibilidades de desenvolvimento e, com isso, ele vai crescendo também na carreira. E, obviamente, a gente tem ali uma série, amanhã será publicado, né, no Diário Oficial, vocês vão poder ver uma série de outras alternativas e mudanças importantes. Essa carreira vale para professores, para diretores e para supervisores, né, que são as 3 carreiras do quadro do magistério. Ela será opcional, considerando pela primeira vez uma mudança de carreira no Estado, vai ser opcional ao funcionário. Se ele entender que é mais vantajoso para ele permanecer na carreira atual como está, porque em X tempo ele vai ter algum crescimento X que para ele possa valer mais a pena, vai ser uma decisão dele, portanto, mudar ou não para a nova carreira. Isso porque a carreira tem realmente algumas diferenças. Ela é por subsídio, ela não é por remuneração, por exemplo. Então, ela não tem determinados tipos de vantagens, mas, ao longo da carreira, o professor vai ganhar muito mais do que ganha na carreira atual, especialmente para quem está no início da carreira. Obrigado. Obrigado, Roseli. E complementando a pergunta feita pela Cíntia, Jean Gorenstein. O governo do Estado de São Paulo tem uma preocupação e uma atenção muito grande com esse público pediátrico, até porque o objetivo é ter segurança dessas crianças e a manutenção das aulas. Nós temos que manter as aulas funcionantes para o aprendizado, para o desenvolvimento dessas crianças, e por isso a segurança se faz de uma forma premente. O comitê científico avalia não só os dados relacionados à própria pandemia, mas também relacionados ao progresso da vacinação. E dessa maneira, até a discussão de formas graduais de retirada de máscaras nesses ambientes escolares vem sendo discutida para que essa garantia de proteção seja mantida. No momento certo, na hora certa, será, portanto, divulgado. Obrigado, Jean Gorenstein. Obrigado mais uma vez, Roseli Soares, respectivamente secretários da Saúde e da Educação. Cíntia, obrigado pelas perguntas. Queria agradecer aos meus colegas jornalistas pela presença aqui, numa manhã agradável, aliás, um clima agradável, temperatura, tudo extremamente agradável. Como é agradável aqui o ambiente do Hospital das Clínicas. Tom Zé, obrigado por nos receber aqui. Elô Bonfá, toda a equipe, diretores, inclusive membros do Conselho, médicos e profissionais, enfermeiros que aqui acompanham também, muito obrigado por estarem aqui participando e acompanhando essa coletiva de imprensa. Afinal de contas, a boa notícia para a área da saúde é que temos, a partir de 1º de março, 20% de melhoria salarial para todos os profissionais do Estado de São Paulo. Uma medida importante e, mais do que importante, justa. Obrigado, um bom dia. Nos veremos na próxima quarta-feira na nossa coletiva de imprensa lá no Palácio dos Bandeirantes. Bom dia para vocês. Desde já, bom final de semana. Obrigado.